Quando eu conheci meu marido, eu era louca pra ficar com ele. Até que um dia aconteceu de nós ficar junto, sabe? Foi numa festa junina, minhas amigas ajeitou e nós acabou ficando junto. E depois disso aí, gente, direto nós ficava junto. E eu achei que ele tava me amando, porque querendo ou não, depois disso ele pedia direto pra ficar comigo. E ele tinha umas brincadeiras de subir as mãos, sabe, em mim e tal, eu tirava tal, aquela frescurinha de menina moça. E um belo dia acabou rolando, porque eu achei que ele gostava muito de mim. E depois disso a gente direto ficava junto, mas como eu era muito menina, eu não me preveni e acabei engravidando. Assim, depois disso, eu descobri que ele não gostava de mim, porque ele me esculachou e falou um monte, falou que não ia assumir, aquela coisa toda, me chamou de gorda, porque eu era fofinha. Sim, eu sempre fui muito cheinha, mas eu achei que pra ele não tinha problema nenhum, porque, querendo ou não, ele ficou comigo, né? Então, na minha cabeça, se ele ficou comigo daquele jeito, ele gostava de mim daquela forma. Mas ele me esculachou e eu vi que realmente ele não gostava de mim pelas palavras dele. E eu tive que contar para minha família. O meu pai, ele era policial. Aí aconteceu o quê? Meu pai ficou muito nervoso, eu sou filha única e ele tomou as atitudes dele, né? Foi na casa dele, conversou com os pais dele e acabou obrigando ele a casar comigo. Eu, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei chateada, porque eu queria que as coisas fossem assim de um outro jeito, sabe? Mas não aconteceu, mas mesmo assim eu fiquei satisfeita de ter um marido. Meu marido, ele tinha muito medo do meu pai, sabe? As pessoas comentavam que meu pai era brabo, aquela coisa, mas, gente, meu pai era um fofo. O meu pai era muito carinhoso, tanto comigo quanto com a minha mãe. Mas, né, as pessoas achavam que ele era um homem brabo, até por isso que o meu marido casou comigo, né? Logo, meu pai ajeitou um lugar para nós morar. Meu pai tinha 3 casinhas de aluguel. Ele desocupou uma dessas casas, colocou nós para morar lá. Arrumou um serviço pro meu marido, que meu marido não trabalhava na época, ele era muito menino, né? E até comprou alguns móveis para nós. Então, meu pai fez aquela movimentação toda, né? E o meu marido, até então, ele era um homem, não era muito carinhoso, mas era um homem como todos os outros maridos, sabe? Ia trabalhar, voltava para casa e era um marido que estava sempre presente. Só que quando meu pai faleceu, o meu pai acabou morrendo, né? Por causa de, né, do serviço dele e tal. E ele veio a óbito. Foi de repente, sabe? Né? Ninguém esperava, porque você sabe, com o policial ele sai, mas não sabe se vai voltar, né? E acabou acontecendo de uma troca de tiro, meu pai ser baleado e acabou não resistindo. Depois disso, o meu marido, ele mudou da água pro vinho. Daí ele, aquela mesma velha história que ele falava, que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo outro, ele começou a falar de novo. E começou a ser um homem muito bruto dentro de casa, sabe? Ele, tipo assim, botou a asinha pra fora. Mas eu amava muito ele, gente. Mesmo ele estando daquele jeito, eu não ligava, porque eu achei que ele ia melhorar. Sei lá, achei que era uma fase. A gente fica inventando desculpa, né? E até as coisas mais simples ele deixou de fazer por mim. Então eu me vi na obrigação de arrumar um serviço. Eu não conseguia, porque a minha menina, eu cuidava da minha menina, e cidade do interior, gente, não tem muito serviço. E eu me vi na obrigação de arranjar algo para ganhar dinheiro. A minha mãe, coitada, ela me ajudava no que ela podia, mas a minha mãe, depois que o meu pai faleceu, ela ficou muito, mas muito... ela ficou meio depressiva, sabe? Que
não foi fácil para ela. Então eu também não queria levar meus problemas para ela não sofrer mais ainda. Daí me veio a ideia. Eu fazia uns pão caseiro, gente, maravilhoso. Eu fazia uns pão caseiro, faço até hoje. Pense nos pão gostoso. Eu sabia fazer e eu tive a ideia. Peguei, fiz os pão caseiro, fiz 4 pão caseiro para testar e vendi ali para minhas vizinhas. Gente, não deu para quem quis. Aí eu tive aquela grande ideia maravilhosa. Eu peguei, comprei uma carriola nova, forrei essa carriola com plástico, ponhei um pano bem limpinho e eu fiz uns 20 pão caseiro e ponhei naquela carriola e eu saí vender pelo bairro. Vendi tudo. Todo mundo falava que o meu pão era grande, fofinho, que era uma delícia. E realmente, gente, o meu pão era uma delícia. Fora que eu fazia eles com fermento caseiro, o pão crescia muito, era muito gostoso. E toda tarde, dava 2 horas, ponhava meus pão ali e saía vender. Às vezes eu levava minha menininha, às vezes eu não levava, mas era sagrado. Eu só não saía quando era dia de chuva, que daí não dava pra me sair, sabe? Pra me entregar. E numa dessas aí, eu vendia, como eu vendia em porta, eu vendia para um rapaz que ele morava sozinho. Já era num outro bairro, sabe? Que com isso eu fui para todo que é bairro na minha cidade. E esse rapaz, ele era cliente fiel meu. Ele comprava porque ele falava que o meu pão era o pão mais gostoso que ele já tinha comido na vida. Que o meu pão, além de ser grande, ele tinha sabor, sabe? Que o meu pão era uma delícia. E eu ficava muito feliz, né? Eu ficava muito satisfeita. E eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso, sabe? E consequentemente, devido eu andar muito, eu comecei a emagrecer. Pela primeira vez na vida, o meu corpo começou a criar formas. E eu fiquei muito feliz também. Além de estar ganhando dinheiro, eu tava ficando bem magrinha. E o meu marido esculachando. Meu marido não olhava na minha cara. Na verdade, tinha vezes meu marido chegar em casa só comer e dormir. Com o tempo eu descobri que ele já estava tendo uma outra mulher, estava tendo um caso fora. Só não saía de casa porque, querendo ou não, a casa era da minha família, né? E acho que ele se viu incomodado também com a situação. Um dia ele me esculachou, sabe? Me rebentou. Mas mesmo eu já estava acostumada, eu peguei minhas coisas, peguei os meus pão, põe na carriola e fui vender. Nesse dia, não sei o que me deu. Esse cara que eu vendia pra ele, ele sempre me chamava pra entrar pra tomar um cafezinho com ele. Nesse dia eu já tinha vendido quase tudo, faltava só uns 3 pão pra entregar, porque era só entregar, porque era praticamente encomenda. Eu entrei. E eu acho que não sei se foi assim, carência, o que foi de tanto que meu marido me esculachou, acabou rolando. E naquele dia descobri que o meu marido era um... Porque, gente, eu nunca imaginei que uma língua podia fazer tanto milagre igual aconteceu aquilo, naquele dia. Porque o meu marido era aquele tipo de homem que só pulava em cima, igual um coelho, e saía. Nesse dia descobri que existe as né? E eu descobri. E foi uma delícia. Nunca mais deixei de levar o meu pãozinho para ele. Olha, e eu fiquei apaixonada por esse cara. Quando o meu marido começou a perceber e viu que eu tava ficando bonita, né? Ficando bem magrinha, ele começou a me tratar diferente, mas, sinceridade, eu já não amava mais ele. Resumindo, eu também estava levando aquele relacionamento com a barriga. E eu pedi pra ele sair de casa. Aí, ele começou a bancar a vítima e falar mal de mim pra minha filha e pra minha família.
se ponhando na posição de coitadinho. Mas, sinceridade, eu nem liguei, pedi pra ele sair da minha casa, pedi pra ele ir embora, e ele foi, mas foi rateando. Não ponhei outro homem dentro de casa, gente, mas toda vez que eu saio para levar o meu pãozinho para os meus clientes, tem um cliente que é especial e que sabe fazer umas prêmios como ninguém. E sinceridade, nunca mais fico sem levar o pão para aquele homem que é maravilhoso. Tipo, eu mato a fome dele e ele mata a minha. E olha, essa história minha já tem um bom tempo desse jeito. E não me arrependo nem um pouquinho de ter ponhado meu marido pra fora. Afinal de contas, ele nunca quis casar comigo, né?